Vamos falando em transformação, vamos ler Colossenses no capítulo 3. Colossenses capítulo 3. É versículo 1. Amém? Todos já encontraram? Então vamos lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicências, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Esse texto ele começa com uma palavra bem interessante, e essa palavra ela diz respeito a uma conjunção de conclusão, né? A palavra, portanto, ela está dizendo respeito à conjunção de conclusão, ou seja, ela está concluindo aquilo que está sendo falado. Ou seja, agora que, né? Portanto, poderia ser substituído por agora que vocês, né? Foram ressuscitados juntamente com Cristo. Ou seja, a partir do momento que você foi ressuscitado juntamente com Cristo, a partir do momento que você entendeu, e nós como entendemos o que é ressuscitar com Cristo, crer nele, né? Crer em Jesus, reconhecê-lo como Senhor, e depois praticarmos o ato do batismo, e lá nós mostrarmos publicamente que nós estamos morrendo com o Senhor e ressuscitando com Ele, assim como aconteceu com o Senhor Jesus. Nós precisamos, a partir daí, permitir que o Espírito Santo nos transforme e que a gente passe por uma mudança de vida. E o que a gente tem que observar em nós é que se realmente essa mudança de vida está acontecendo, se todas as áreas, se todos os setores da nossa vida estão sendo transformados, né? É importante entender que quando uma pessoa morre, ela morre inteira, ela não morre pela metade, ela não tem como um corpo morrer, né? Morrer mesmo, né? Talvez você venha me dizer sobre a morte cerebral, quantas pessoas têm tido morte cerebral, mas continuam nas UTIs semi-mortas,
Mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de uma morte completa. Então, quando alguém morre, ele morre completamente. Não tem como ele morrer e o braço continuar vivo. Não tem como uma pessoa morrer e parte do seu corpo permanecer viva. Ela morre completamente. O que a palavra nos ensina a esse respeito? Quando o tema é transformação, o que ela nos ensina? Ela nos ensina que a transformação precisa ser completa, senão nós não morremos. Então a transformação em nós, ela necessita ser completa. Se nós percebemos que existem áreas da nossa vida que não foram transformadas, então nós ainda não morremos com Cristo e não ressuscitamos com Ele. É muito fácil de a gente fazer essas análises. Então, perceba isso em você, analise você, veja o que está acontecendo. Se todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo Evangelho, se todas as áreas da sua vida foram alcançadas com transformação pela Palavra de Deus, né? Quando alguém lava um objeto, ela não lava esse objeto também pela metade. Se você vai tomar o seu banho, você não toma o seu banho pela metade, você lava todo o seu corpo. Não fica nenhuma parte do seu corpo suja, todo o seu corpo é lavado. Então, quando a palavra, que também é água para nós, para nos limpar, vem, ela precisa limpar tudo. Ela vem para limpar tudo. E será que nós estamos nos permitindo ser limpos completamente? Será que nós estamos permitindo que a palavra nos purifique totalmente, que essa água venha e nos banhe por completo? Ou existem ainda partes de nós que não foram lavadas? Será algum setor da nossa vida que não foi lavado, que não foi completo, que não foi transformado pela palavra em nós? A gente vê Paulo falando para a igreja de Colossos a respeito disso, dando uma introdução sobre o que ele quer falar para eles, e depois ele começa a discorrer sobre os assuntos, né? Então não mintam uns para os outros. Então abandonem as velhas práticas. Por que Deus quer falar isso conosco? Porque Deus quis falar aquilo com os colossenses. Simples. E talvez você pergunte, mas por que Deus falou isso com os colossenses? Porque os colossenses eram importantes para Deus, eles eram amados de Deus. Eles careciam de transformação, mas eles já não eram uma igreja estabelecida naquela cidade, eram uma igreja estabelecida naquela cidade. Mas tanto Paulo como o Senhor, como o Espírito Santo percebeu que eles não estavam completamente transformados. E essa palavra vem para nós também de uma maneira que a gente percebe o interesse de Deus em nos transformar. E a gente não pode deixar esse interesse de lado. A gente não pode deixar de dar o devido valor a esse interesse de Deus de nos transformar. Sabe? Quantas vezes nós deixamos de lado os interesses do Senhor e abandonamos porque nós temos os nossos próprios interesses, né? Eu não estou preocupado com o que o Senhor se interessa a meu respeito. Eu estou preocupado com as coisas que eu preciso buscar, né? Tanto que depois ele fala assim, parem, não é para vocês ficarem buscando as coisas da terra. E a gente percebe assim, na Nova Aliança, de tempo em tempo, vários textos falando e dando dicas, ensinando e nos dando apontando a direção, e na maioria das vezes que aponta essa direção, a palavra está falando assim, não é para vocês ficarem buscando as coisas da terra, busquem as coisas do céu.
Não é interessante buscar as coisas da terra. Busquem as coisas do céu, porque vocês foram transformados, porque vocês foram renovados, porque vocês foram mortos com Cristo e ressuscitados com Ele. Então não faz sentido nós termos sido mortos com Cristo, no batismo ressuscitado com Ele e continuarmos buscando as coisas daquele homem que estava vivo antes de morrer para Cristo. Não faz sentido. Faz sentido? Não faz. Aí nós percebemos que não fomos completamente transformados. Ali Paulo percebe que os colossenses não foram completamente transformados, porque se ele expôs aqueles pontos ali, é porque os colossenses estavam praticando aquelas coisas. Eles ainda estavam mentindo uns para os outros, né? Ninguém mente um para o outro aqui, né? Ninguém mente. Até o WhatsApp, né? Tem o cinzinho ali, sabia? O cinzinho é a mentira, sabia? Porque você não quer mostrar se você viu, se você não viu, se você está online ou se não está online, né? Porque você não quer que se metam na sua vida, né? Não interessa para os outros a sua vida, e como a gente já aprendeu, o evangelho é se meter na vida dos outros. Jeremias, Ezequiel fala a respeito de se meter na vida dos outros. Não mintais uns para os outros, né? Então não é para mentir uns para os outros. Mentira é pecado. A gente aprendeu que mentira é pecado, não aprendemos? E omissão também porque às vezes a gente não quer mentir, mas a gente omite. É mentira também. Buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Qual é o conselho para nós? Não só buscar, mas pensar também. Nós precisamos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Ou seja, a nossa vida tem que girar em torno de Cristo. A tua vida tem que girar em torno de Cristo. Cristo tem que ser o centro. Você não é o centro. Como existem pregações na internet dos coaches cristãos dizendo que você é o centro do coração de Deus. Você não é o centro do coração de Deus. Cristo é o centro. Sabe? Cristo é o centro. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, com glória, em glória. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. A vossa natureza terrena, a nossa natureza terrena, ela é baseada em impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, maledicência, palavras torpes, linguajar obsceno. Então a nossa natureza, a natureza humana, a natureza terrena é essa. Mas quando a palavra nos ensina e nos explica qual é a natureza divina e o que nós devemos buscar, esse tem que ser o nosso hábito a partir dali, né? Esse tem que ser o teu foco a partir dali. Porque senão, de nada vai adiantar nós nos reunimos no domingo, mas não sermos transformados. Tem que haver transformação. A palavra, ela tem que nos transformar. Ela veio para nos transformar, né? Ela veio para nos transformar. Então nós precisamos nos permitir ser transformados.
E a transformação, ela é uma coisa que começa de dentro, mas não fica lá dentro. Ela sai para fora. A transformação, ela começa dentro e ela se manifesta exteriormente, né? No teu exterior tem que manifestar a transformação que aconteceu dentro de você. As palavras que você fala tem que demonstrar como é o seu coração. Porque a palavra diz que a boca fala do que está cheio o seu coração. E isso diz respeito à transformação. Se o seu coração foi transformado, as suas palavras vão ser brandas. Se o seu coração foi transformado, as suas palavras vão ser doces. É interessante que existe um termo que eles costumam usar muito, os alemães costumam usar muito, e esse termo ele diz respeito a duas coisas que nós devemos relacionar à salvação: o já e o ainda não. Ou seja, existem coisas que nós já podemos desfrutar da salvação, e existem coisas que ainda não, que nós vamos desfrutar quando estivermos com Cristo, que nós vamos desfrutar quando nós nos encontrarmos com Ele. Então, esse termo, ele em alemão é uma palavra bem... não é palavrão, tá? Mas eu nem vou falar ela aqui porque é muito difícil de falar. O significado é a história da salvação. E dentro desse ensinamento, dessa teologia de história da salvação, tem esses dois pontos, que é já e ainda não. Ou seja, existem coisas que nós já vamos desfrutar, nós já estamos desfrutando da salvação. Mas tem coisas que ainda não estamos desfrutando. Vamos desfrutar quando estivermos com o Senhor, quando nos encontrarmos com Ele, como está escrito ali no versículo 5 ou 6. Agora a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então esse é o ainda não, esse é a segunda parte do que diz respeito à nossa salvação. Quando Cristo se manifestar, quando nós nos encontrarmos com Ele, nós vamos desfrutar do restante, da segunda parte da salvação. Mas pro agora, nós precisamos buscar esse sentido de transformação. Você precisa buscar esse sentido de transformação na sua vida. Você precisa observar que existem coisas, podem existir, eu não sei, você sabe, que ainda não foram transformadas e precisam ser transformadas. Precisam ser transformadas. Quando uma pessoa ela morre e ela é enterrada por completo. Ou seja, não existe mais. É isso que diz respeito ao velho homem. A velha criatura, ela não existe mais. Você se encontrou com Cristo, você decidiu por Ele, você o reconheceu como teu Senhor, você entende que Ele é teu Salvador, você morreu com Ele, ressuscitou com Ele. Quando você morre, você vai ser enterrado. Já não existe mais. Ou seja, aquele homem velho, o velho homem, ele foi enterrado, não existe mais. Quando ele ressuscita um novo homem. Transformado, assim como Cristo, quando ressuscitou glorificado. Lembra da passagem que ele está no caminho de Emaús e depois que eles reconhecem, descobrem que ele é mesmo o Senhor, eles chamam ele para ficar um pouco na casa deles e a porta não se abre e ele passa. Então ele tem um corpo glorificado. Ele não tem mais limites, o corpo de Cristo ali, depois de glorificado. É como se nós não tivéssemos mais barreiras que nos atrapalhassem depois que somos transformados.
as barreiras, os pecados, os percalços, as pedras de tropeço não deveriam mais atrapalhar aquele que foi transformado. Então a ideia é que você analise a sua vida e descubra quais são as áreas que precisam de transformação. A ideia é que quando você chegue na sua casa, você trabalhe isso na sua vida e você anote as áreas da sua vida que precisam de transformação. Sabe? Anote as áreas que você precisa de transformação. Nós precisamos fazer isso. Então, por causa disso tudo, sabe? Por causa disso tudo é que nós precisamos buscar as coisas do alto. Por causa da influência do velho homem, por causa da influência das coisas que são manifestadas por causa da velha natureza, né? Se fostes é uma afirmação. Se fostes é uma afirmação, não é uma... Eu não sei como falar o termo, mas não é algo que fica em dúvida, assim, né? Ele é uma afirmação. Nesse sentido do texto ali, o se fostes é uma afirmação. Então, se fostes transformados, ou seja, já que vocês foram transformados, então vocês precisam agir segundo alguém que recebeu transformação, né? Quando uma lagarta ela se transforma numa borboleta, ela não rasteja mais. Ela não é mais um verme rastejante. Ela voa. Ela vai para os altos lugares. Ela não quer mais ficar no chão. Sabe? Às vezes ela desce e se alimenta de algumas coisas, mas a vida dela é lá no alto. A gente vai ter que abandonar tudo o que está na terra? Não, porque ainda não fomos completos, ainda não chegamos naquele ponto da segunda parte da história da salvação, sabe? Do ainda não. Então a gente ainda está aqui, a gente ainda naturalmente, como homens naturais, ainda vamos nos alimentar das coisas da terra. Mas como homens espirituais, nós precisamos buscar das coisas do céu. Não pode ser, as coisas da terra não podem ser mais importantes para nós. Ou seja, o que nós devemos mais dar importância são as coisas do céu. É por isso que ele está falando para os Colossenses: buscai as coisas do céu. Pensai nas coisas do céu. Não só busquem, pensem nas coisas do céu. Né? Não tem um texto que fala? E tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama. Qual que é o texto? Filipenses o quê? 4? Filipenses 4:8. Então, é nas coisas do céu. Ali já está. Em Filipenses já fala também para a gente pensar. Pense no que é bom, no que é amável, no que é verdadeiro, no que é de boa fama. E ainda tem que ter algum louvor. Tem que haver louvor naquilo. Sabe? É nisso que você tem que pensar. Nas coisas do céu. Por que nós vivemos afanosos, vivemos ansiosos, vivemos nervosos, vivemos estressados? Porque a gente só pensa nas coisas da terra. Se você estivesse pensando nas coisas do céu, não importa nem que a vaca fosse pro brejo, deixa ela lá, quando der nós tiramos ela de lá, sabe? Então, a gente está muito preocupado com as coisas da terra. Por quê? Porque nós não fomos transformados completamente. Porque a partir do momento que você for transformado completamente, as coisas da terra não vão ter importância para você. Não desleixadamente, você está me entendendo? Eu não quero dizer que agora não precisa pagar mais minhas contas. Não é isso. É não se importar. Sabe? É não se preocupar. Não é não se importar. É não se preocupar com as coisas da terra. Por exemplo, o mundo está em crise.
As coisas vão de mal a pior. Não pense que vai melhorar. Não vai melhorar. Perca essa esperança. Os coaches podem estar falando que vai melhorar. Vai melhorar para eles. Para eles vai melhorar. Porque tem um monte de pessoas inocentes que pensam que é dessa maneira. Para eles vai melhorar. Mas não vai melhorar. O mundo vai de mal a pior. E esses são sinais de que Jesus está próximo de voltar. Então, como você vai reagir a essas situações? Como que você vai, se você não foi transformado? Essas coisas só vão te preocupar. Aí você percebe que a crise bateu na sua porta. A doutrina a teologia da prosperidade fala que quem tem Cristo não tem crise. Isso é uma mentira, né? Coitado de Paulo quando estava na prisão. Coitado de Paulo quando estava passando necessidade. Essa história de quem tem Cristo não tem crise não é verdade. Então, aí a crise bate na sua porta. Aí de repente você não consegue saldar uma conta que você tinha. Aí você se descabela. Você fica apavorado. Você fica tentando pensar que isso é uma coisa que vai agradar a Deus. Que isso é uma coisa que vai demonstrar que você é uma pessoa de caráter. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sabe? Então daí aquela conta você não consegue pagar. E a preocupação vem. A dor de cabeça vem, o estresse vem, sabe, aquela coisa vem. E às vezes nós nos apegamos à situação e nos apegamos a um bem, né? Um exemplo, carro, nós nos apegamos e não, e o que eu vou fazer sem? Você nasceu sem. Você teve a vida, eu vou dar o meu exemplo, você teve mais de 35 anos andando de bicicleta. E não morreu. E Deus sustentou. E a gente se preocupa, sabe, com essas situações. Coisas terrenas. Essas são coisas terrenas. Essas são coisas em que pensamos. Essas são coisas que buscamos. Coisas terrenas. Agora, quando você está transformado, como você reage? Você não se preocupa. Lembra quando Jó fala para a esposa dele, ele fala assim, Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Sabe aquela hora que a mulher dele fala assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A impressão que dá é que não era Deus dela, né? Então, por que nós estamos nos preocupando? Por que nós estamos afanosos? Porque nós não fomos transformados completamente. Sabe? Aquela brincadeira que muitos fazem, que quando ficam estressados um com o outro, eu fui batizado, mas meu braço não foi, ficou para fora d'água. Sabe? Mais ou menos assim, né? Uma área da nossa vida não foi transformada, não foi mergulhada, não foi enterrada, não ressuscitei completamente. Então o conceito de transformação em nós precisa mudar, sabe? Precisa mudar, a gente precisa ser mais radical. A gente precisa ser mais radical. Em seguida ele fala assim, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Então aquele portanto do começo nos dá um porquê agora. Agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação,
maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, você ainda mente? Você ainda se ira com facilidade, sabe? Fica com raiva das pessoas? Fica com raiva do seu marido? Você fica com raiva ainda da sua esposa? Quando ela não faz o que você quer, o que você deseja, porque é o que você quer, é o que você deseja. Porque você não entendeu que você casou para fazer ela feliz e não para ser feliz. Que você casou para fazer ele feliz e não você ser feliz. Então você ainda se ira. Você ainda fica indignado. Sabe? Você se indigna. E essa indignação ela é geral. Você se indigna com o seu presidente, com o seu prefeito, com os políticos. Você ainda se indigna ao invés de estar orando por eles. Orando para que Deus transforme, porque são autoridades levantadas por Ele. Porque a palavra diz que nenhuma autoridade é colocada se não for por Ele. Você ainda tem maldade no seu coração? Ainda tem maldade? Maledicência, você ainda amaldiçoa as coisas, as pessoas. E aí você percebe que uma coisa dessas vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra, sabe? Linguagem obscena do vosso falar, você ainda fala palavrão. Misericórdia se ainda você fala palavrão. Sabe por quê? Porque tá aqui dentro. Não tá aqui. Tá aqui dentro. Aqui só tá exprimindo o que tem aqui. Né? Então ele fala muito sobre a questão da língua aqui. Nós percebemos que há muito sobre a questão da língua. Maledicência, linguagem obscena, indignação. Tudo isso a gente expõe com palavras. Tudo isso explode na nossa boca. Mentem ainda. A gente precisa de transformação. A gente precisa ser transformado. A gente precisa se parecer com Cristo. Uma vez que Ele está afirmando para os Colossenses. Deus está afirmando para nós, uma vez que nós fomos despidos do velho homem, uma vez que você foi despido do velho homem, uma vez que você foi despido da velha mulher. Então a palavra está afirmando que você foi despido do velho homem, que o velho homem já não é mais, já não deve ser mais influência sua, já não deve mais ser sua referência, né? Não deve mais ser sua referência, mas ainda é. O velho homem dos Colossenses não deveria mais ainda, não deveria ser ainda a sua referência, mas ainda era. Continuava sendo a referência deles. Era observado neles a linguagem obscena, era observado neles a ira, era observado neles a mentira, era observado neles a maledicência, era observado neles a maldade. Sabe? Então você recebeu a salvação? Você recebeu a salvação? Você foi salvo? Então se você foi salvo, você tem que andar em novidade de vida. Não segundo as coisas velhas, né?
Assim como fala lá em Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você está em Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você é nova criatura, as coisas velhas passaram, sabe? O velho homem passou, as coisas terrenas não te influenciam mais, já não faz mais parte do teu pensamento. Você já não está mais preocupado com as coisas da terra. Você já não pensa mais nelas, você começa a pensar nas coisas do céu, começa a buscar as coisas do céu, começa a buscar o reino de Deus. Esse termo buscar, ele é o mesmo termo de Mateus a respeito do reino. É o mesmo sentido original da palavra, o buscai as coisas do céu. Quando Jesus fala assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus. Há um paralelo com o texto de Mateus a respeito das solicitudes da vida. E sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Muitas coisas não fluem, muitas coisas não caminham, porque nós não estamos transformados. E qual é o sinal de que nós não fomos transformados completamente? O sinal é que nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí nós percebemos que se nós não buscamos o reino de Deus e a sua justiça primeiro, nós continuamos solícitos, nós continuamos a nos preocupar com o que havemos de comer, nós continuamos a nos preocupar com o que havemos de beber, nós continuamos a nos preocupar com o que nós vamos vestir, nós continuamos a nos preocupar com como vamos pagar nossas contas, continuamos a nos preocupar com o colégio dos nossos filhos, nós continuamos a nos preocupar com um futuro que não chegou e que não nos pertence, porque nós não buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque nós não buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar é porque nós não fomos transformados. E se nós não fomos transformados, a ira ainda está no nosso coração. Se nós não fomos transformados, a indignação, a mentira, a maledicência, o falar obsceno ainda está em nós. Uns a uma certa medida, outros a outra, mas ainda está em nós. Porque ainda resistimos a amar o nosso irmão, porque ainda resistimos suportar as cargas uns dos outros, percebemos que não há transformação. Isso precisa mudar. Porque não amamos o nosso inimigo e não oramos por aquele que nos persegue. Então nós percebemos que precisamos de transformação. Porque ainda queremos pôr na justiça pessoas que nos ofenderam ou que devem para nós, porque não fomos transformados. Sabe? Não fomos transformados. E isso precisa mudar. Porque ainda temos no nosso caderninho anotado coisas que pessoas nos devem. Dizemos que perdoamos, mas se de repente um dia ela me pagar, não tem problema. Percebemos que ainda não fomos transformados, sabe? E é por isso que muitas vezes as nossas dívidas não são perdoadas, porque nós não perdoamos aqueles que nos devem. E aí também vemos que falta transformação. Né? Então pode ser enterrado um meio morto? Você concorda comigo que não? Um meio morto não se enterra. Os médicos precisam ter certeza que aquela pessoa morreu
por completo, está mortinha, para poder assinar o óbito dela. Senão, não tem como enterrar. Então nós precisamos estar mortos por completo para podermos ressuscitar como nova criatura. Senão não tem como. Mas o que eu faço agora? O que eu faço? A razão pela qual Paulo fala a respeito da transformação aos Colossenses é que eles morreram, porque morrestes. Aí nós vamos perceber que é necessário envolver um outro ponto, que é a fé. Você precisa crer que você morreu. Você precisa crer que você foi transformado. Sabe o que nos deixa meio mortos? É não crer que nós morremos com Ele. É não crer, ainda ficar com o pé atrás, ainda, sabe? Mas será? O mundo tem tanta coisa, né, para me oferecer. Será que eu morro mesmo? Será que eu morri? Ou será que eu acredito nisso? Então, você precisa crer que você morreu, porque Paulo estava afirmando para eles. É porque vocês morreram, porque morrestes com Cristo. E é por isso que nós não podemos ficar buscando as coisas da terra. Em casa, quando você chegar em casa, leia o capítulo 2 de Colossenses, para você ver o que Paulo está falando antes. Leia o 1, leia o 2 ali, para você ver o que Paulo está falando antes. É porque você morreu com Cristo, porque morrestes, é por isso que você não deve mais buscar as coisas da terra. Simples assim. Simples assim. Mas tem que ser, né, muito crente para agir desse jeito. Tem que ser muito crente. Se não for muito crente, não dá para ir pro céu. Se você não for muito crente, você vai pro inferno. Não tem jeito. Não entra meio crente, pouco crente, não entra no céu. Tem que ser muito crente. Não entra, não vai entrar. Não tem como. Sabe? Não tem como. É como um soldado que vai para a formação num dia de comemoração e ele precisa pôr a farda toda. Se ele pôr toda a farda e for de chinelo, ele não vai entrar na formação. Se ele pôr toda a farda e pôr o coturno e não tiver engraxado e lustrado, ele não entra na formação. Se ele tiver com toda a farda, o coturno lustrado e a farda tiver amassada, ele não entra na formação. É igual para o crente. Ele tem que estar com toda a farda, ele tem que estar todo correto, tudo certo, tudo transformado. Senão ele não entra. Tem que ser muito crente. Mas o muito crente então não peca, mas peca? Claro que peca. Ele peca sim. Ele erra, ele comete erros. A diferença entre o que morreu e o que não morreu é que o que morreu, ele peca e não se importa. Ele não se incomoda. Então, se nós agimos assim, nós precisamos morrer. Ou crer que morremos, porque às vezes nós não cremos, não estamos crendo que morremos. Mas aquele que morreu, ele peca e aquilo pesa. Ele fica ruim, sabe? O dia fica cinza, ele não, sabe, as coisas, o mundo dele cai, sabe? É assim que acontece. Fica pesado, ele sabe? Essa é a pessoa que foi transformada, essa é a pessoa que creu que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Ele vai pecar? Vai. Uma vez só? Não, mais de uma. Mas a diferença é que ele vai se arrepender daquilo, ele vai sentir peso, ele vai sentir vergonha, ele vai ficar mal, sabe? Talvez você pense assim, eu pequei, eu não me sinto mal, que bom, né? Não é bom, não. Não é bom. Você precisa se sentir mal. Se você pecou, você precisa se sentir mal. Você precisa ficar arrasado, você precisa ficar quebrado, sabe? Moído. Com vontade de se esconder, de enfiar a cabeça na terra, de sair correndo, de entrar numa caverna.
Esse é o sinal de que você está sendo transformado. Esse é o sinal. Agora, se você peca e não se importa, você peca, depois eu me arrependo. Depois Deus vai me entender. Você não foi transformado. Não foi. Claro que Deus vai te entender. Ele entende todo mundo. Mas não quer dizer que você vai ser perdoado. Nós só somos perdoados se há em nós arrependimento e confissão de pecado. É a única maneira. Agora, se nós levamos a vida de qualquer jeito, né? Como o Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É muito perigoso, é muito arriscado. É muito arriscado. Não corra esse risco, sabe? Não corra. Creia que você foi transformado. Creia que você morreu com Ele. Sabe? Creia que a palavra está falando assim, vós fostes, já que fostes transformados, vocês foram, já que morrestes com Cristo, vocês morreram com Cristo. Vocês um dia tomaram uma decisão. Nós um dia decidimos por Jesus. Nós o reconhecemos como Rei, como Senhor, como Salvador da nossa vida. Então nós morremos com Ele. Nós fomos batizados nele. Então vocês precisam entender que o diabo às vezes conta mentiras, às vezes não sempre. Conta mentiras para nós, nos fazendo descrer que morremos, nos fazendo descrer que ressuscitamos com Ele, nos fazendo não crer que fomos transformados e que estamos sendo transformados de fé em fé e de glória em glória. Talvez você fale assim para mim, mas não tem como, né, ser transformado completamente. Não. A transformação é de fé em fé, de glória em glória, dia a dia, passo a passo. Mas vamos sendo, sabe? Vamos sendo. Opa, fiz isso. Isso não agrada a Deus. Eu não posso fazer mais. Opa, falei tal coisa. Isso entristece o meu irmão. Então eu não posso fazer isso mais. Opa, isso aqui que eu cometi é errado. Expõe Cristo ao vitupério. Põe Cristo na cruz de novo. Eu não posso fazer outra vez. Sabe? Isso vai nos transformando dia a dia, passo a passo, de fé em fé, de glória em glória. Amém?